temos um colegiado de pastores aqui, pastor Robílio, pastor Rogério e pastor Leandro. Hoje o pastor Rogério está pregando lá na PIB de Rio Várzea, nos comunicou. O pastor Robílio está viajando, está em São Paulo, está lá dando um suporte para a Viviane com as crianças, e nós estamos aí adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor e vivendo esse tempo juntos, amém? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Na verdade eu falo que vamos começar, mas já começamos na quarta-feira com o pastor Leandro. Nós vamos dar seguimento, vamos avançar nessa série de mensagens que nós colocamos aí o título de Supere-se Todo Dia. Nós estamos vivendo agora um tempo, agora também no Setembro Amarelo, e nós precisamos falar muito sobre superação. Superação é algo que nós realizamos praticamente todos os dias nós precisamos superar algo, por isso que é todo dia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre superação nesses meses, e nós não vamos falar somente nos domingos, nós vamos falar também nas quartas-feiras, então não perca essa série de mensagens. Então, a mensagem vai ser pregada no domingo sobre superação, e também na quarta-feira, às 19h30. Você que nos visita, quiser estar conosco às quartas-feiras, também será um prazer, ok? E hoje nós vamos falar de algo muito importante, que eu já presenciei hoje aqui, irmãos. Olha só como é que Deus faz. Uma criança, aqui hoje na CIB, já veio falar comigo do tema que eu vou falar, sem ela saber. E nós que somos adultos, muitas das vezes passamos por situações parecidas na nossa vida, até na nossa infância. E como temos aí terapeutas e psicólogos presentes, aquilo que a gente não trabalha bem na infância, não resolve, deixa bem resolvido na infância, a gente carrega por toda a nossa vida, e isso gera traumas, situações que precisam ser curadas de uma vez por todas. Então, o que Deus colocou no meu coração essa noite, nós vamos falar sobre superando a rejeição por meio do perdão. E eu confesso aos irmãos que é um tema muito difícil de falar, um tema muito delicado, e eu até questionei isso com Deus, e Deus confirmou no meu coração. Até ontem, sábado, eu falei: Senhor, é isso mesmo? E Deus não fala, porque há pessoas que precisam trabalhar isso na vida delas. Então, que Deus abençoe sua vida essa noite, que você abra o seu coração, abra a sua mente, para que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. E nós vamos falar de uma história muito conhecida na Bíblia. Nós vamos abrir Gênesis capítulo 37. Creio que todos aqui, alguma vez na vida, se você é crente há muito tempo, desde criancinha, você já estudou muito sobre a história de José, já viu muito falar sobre José, o sonhador, não é isso? Os filmes, as séries de novela, temos séries, enfim, há um material vasto sobre a história de José. Nós vamos ler alguns versículos aqui. A história de José, depois você pode anotar aí, ela vai, do capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. Então, é um conteúdo muito grande, um texto muito grande, uma história muito grande, e nós vamos falar um pouquinho do início dessa história e vamos falar do final dessa história, ok? Primeiro nós vamos ler 37, a partir do versículo 1. Vai dizer assim, Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles quem? Dos irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, bonita. Uma túnica era uma roupa especial. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele
do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram mais falar com ele de forma amigável. Então, aqui nós temos um problema familiar. Quem tem aqui problema familiar, não precisa levantar sua mão, porque nós sabemos que todos nós temos problemas familiares, ok? Então, aqui, a Bíblia vai deixar bem clara que Jacó amava mais José, que dava mais privilégios para José. Então, nós já entendemos aqui que há um grande problema aqui, de família, a ser tratado. E aí, para a gente poder adiantar um pouco a história, os seus irmãos começaram a ter inveja de José, começaram a odiar José, isso aí é uma palavra muito forte, e aí eles começaram a tramar para que eles pudessem matar José. E eles armaram um plano perfeito. José chegou para olhar, e José também era cagueteiro, era X9, falava da má fama dos irmãos para o pai. Então, há um grande problema aqui familiar. E aí os irmãos começam a cogitar e têm a brilhante ideia de matar José, de pegar a sua túnica maravilhosa, bonita, e manchar ela com sangue de um animal, mataram o animal, tiveram essa... Primeiro eles quiseram matar José, na verdade, perdão, estou tentando adiantar a história, e aí um dos irmãos falou, não vamos matar ele, vamos colocar ele nesse buraco aqui, e jogaram José num buraco, e aí mandaram a túnica cheia de sangue para o pai de José. José foi vendido para o Egito, e nós temos aqui um pano de fundo dessa história no início, ok? O que tem a ver com rejeição isso aqui? Tudo a ver com rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos, e ele foi abandonado e foi deixado de lado pelos seus irmãos. Então, hoje nós vamos falar sobre rejeição. Então, a rejeição é uma ferida emocional profunda, mas com fé, resiliência e perdão é possível transformar a dor em propósito. Assim como José, você pode superar a rejeição e viver o propósito de Deus para a sua vida, amém, irmãos? Por que eu falei da criança que veio aqui? Cadê Maiara? Maiara está aí não, né? Saiu? Tiago está aí. A Helena veio falar comigo o seguinte, pastor Rafael, o que aconteceu com a Laura hoje? O que houve? A Laura não falou comigo. Aconteceu alguma coisa? Você sentiu o quê, irmãos? Rejeitada. E ela veio, não sei se vocês perceberam na hora do louvor, ela veio umas 3 vezes falar comigo, aconteceu alguma coisa, porque nós somos amigas. E ela não falou comigo. Eu falei, calma, vamos resolver isso aí. E ela ficou preocupada. Olha que interessante, as crianças nos ensinam. E ela não sabia o tema da mensagem, irmãos. Então, a rejeição, ela é uma realidade na nossa vida. Eu já me senti rejeitado muitas vezes. Na escola, na época da escola, eu gostava muito de esporte, então eu sempre joguei futebol. Então, na época, eu era o popular na escola, porque eu me metia em todos os esportes. Então, eu gostava muito, mas eu percebia que muitas crianças, muitos amigos, eram rejeitados, porque era ruim de bola mesmo. E a gente não deixava jogar, deixava de lado. Quem joga futebol aí sabe, né? Pastor Leandro aqui é craque. Pastor Leandro compartilhou comigo, vou tomar água aqui. Pastor Leandro compartilhou comigo que ele é tão ruim de bola, que as pessoas deixavam ele jogar bola, ele falava assim, rapaz, mas eu não sei jogar não, era por misericórdia e graça mesmo, só para ter a amizade dele, porque ele é ruim de bola mesmo, tá? Então, em algum momento da sua vida, como na minha, você se sentiu rejeitado, talvez num relacionamento abusivo, talvez no meio da família, no trabalho. Então, é algo que é pertinente nos relacionamentos, talvez no ministério, na igreja, na família, nós somos rejeitados, e a rejeição é um sentimento, se não for trabalhado na nossa vida, ela vai corroendo e vai transformando em ódio, e vai transformando em distanciamento, e aí daqui a pouco você não está falando mais de pessoa, e você está cheio de traumas, que vão te impedir de avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos a rejeição, um não inesperado, não é isso? Quando você está certo que vai receber um sim, você vai receber um não.
É muito ruim receber um não. Uma porta fechada de emprego, ou não sei qualquer outra coisa, um abandono, ou até uma palavra dura. E o livro que inspirou essa série de mensagens do Márcio Freire, depois a gente pode indicar o livro para vocês, nesse capítulo de rejeição, ele vai contar que ele foi rejeitado pela mãe, que ele foi abandonado pela mãe, e aí o pai ficou com os irmãos para que pudesse cuidar deles, dos irmãos. E o pai não tinha condição também, porque o pai era envolvido com bebida, e aí o pai foi jogando ele e os irmãos para os parentes, cada um foi criando um filho, e ele teve abuso também sexual na infância, na escola. Então ele vai contar no livro que ele se sentiu extremamente rejeitado. Enquanto ele não resolveu o problema da rejeição dele com a mãe, já adulto, ele vai contar no livro, isso é muito interessante. Antes dele casar, ele falou para a esposa dele, para a noiva dele, esse pastor, ele falou: eu preciso resolver uma questão pendente da minha infância. Se eu não resolver isso, eu não vou conseguir casar com você e nós não vamos poder ter uma família saudável e feliz. E ele fala que ele foi procurar a mãe dele. Ele só tinha o nome da mãe, não sabia onde morava, e ele foi atrás da mãe para liberar perdão para a mãe dele. E depois desse ato de liberação de perdão, ele conseguiu vencer esse trauma e esse sentimento da rejeição na vida dele. Então, é muito importante isso. Talvez você tenha sido abandonado na sua infância. Talvez você não tenha tido um pai presente, uma mãe presente, ou nenhum dos dois. E isso é muito sério, irmãos. Hoje nós vivemos uma sociedade que vai espelhar as consequências de tudo que vivemos durante a nossa infância e nossa vida. Hoje os consultórios de psicanalistas, terapeutas, psicólogos estão cheios de pessoas que têm esses problemas emocionais acumulados na sua vida. Então, a minha oração essa noite, a minha palavra, que em nome de Jesus, que hoje seja quebrado na sua vida todo o sentimento de rejeição. E que você também não seja um agente que esteja rejeitando alguém, que talvez nós, sem percebermos, também rejeitamos o outro. E isso é muito difícil para o outro. Então, como o Jaque falou muito bem, precisamos sempre nos colocar no lugar do outro. Isso é importante. Então, um abandono ou até uma palavra dura. Talvez em algum momento a pessoa não estava bem e ela deu uma palavra dura para você e você não recebeu aquela palavra e você se sentiu rejeitado. E aí você criou um bloqueio. Não quero mais aquela pessoa. Talvez até dentro da igreja, você ouviu uma palavra de um irmão que não estava bem naquele dia e você bloqueou. Você se sentiu rejeitado. E você não quer mais voltar na igreja por causa disso. Se o pastor Leandro, hoje eu estou te usando, hein, pastor Leandro? Se o pastor Leandro ficasse de mimimi, né, ficasse chateado, não fosse mais para a igreja, toda vez que ele fosse rejeitado na hora de cantar, que ele quer cantar até hoje, né, ele é rejeitado. É no amor, gente, é brincadeira. Mas é algo muito sério. É algo que precisa ser trabalhado na minha vida e na sua vida, assim como foi trabalhado na vida de José. E aí, no início desse capítulo 37, Deus dá sonhos para José. José tem sonhos aqui que a gente percebe que é algo sobrenatural. Eu sonhei que o sol e a lua estariam prostrados diante de mim. E aí ele contou os sonhos para o pai e para os irmãos, e aí que o ódio e a inveja dos irmãos ainda aumentou ainda mais. Vamos matar esse camarada. Vamos matar esse moleque está pensando que ele é quem? Então, mas Deus tinha um propósito na vida de José. Deus tinha um plano para a vida dele. E José, ele é um exemplo de uma superação de rejeição através do perdão. Isso você vai entender no final. A rejeição dói, porque fere a nossa necessidade de pertencimento. Então, eu quero pertencer a algo, a um grupo, não é isso? E aí vai para você, adolescente, que está me ouvindo. Alô, adolescente, presta atenção, ó. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Muitas das vezes, na escola, nós, para sermos aceitos naquele grupinho maneiro, legal, para que a gente não seja rejeitado, a gente vai de acordo com a onda.
Então, a galera está pintando o cabelo de verde, eu vou pintar o cabelo de verde para que eu não seja rejeitado. Se está todo mundo ficando careca, vou pintar, né? Então, muitas das vezes, a gente tem esse medo de ser rejeitado e a gente quer se enquadrar nos grupos para que a gente não fique de fora. Isso é pertencimento, é isso? Então, mas a Bíblia nos mostra que a rejeição não é o fim e que, pelo perdão em Cristo Jesus, podemos encontrar a restauração por completo. Amém, irmãos? Então, por isso que é importante a gente entender que a rejeição ela é uma realidade. Esse é o nosso tema, superando a rejeição por meio do perdão. A história de José, ela é fantástica. Porque nesse meio tempo aí, nesse intervalo do início no final, tem um meio, tem um processo. E José, ele foi vendido para Potifar. E aí na casa de Potifar, ele começou o quê? A prosperar. Potifar colocou ele assim como um gerente da casa. Pô, você aonde? Porque Deus estava abençoando José. Deus era com José, porque Deus tinha um propósito, José. Deus tinha dado sonhos para José. E ele sabia o Deus que ele servia. E ele não perdeu de foco o sonho que Deus colocou no coração dele. Mas José, ele passou um bocado, irmãos. José, ele foi acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual, irmãos. E ele não tinha culpa no cartório. Mas o patrão, a mulher falou, o patrão falou o quê? Joga esse garoto lá na prisão. E vai José para a prisão. Então José saiu do buraco, os irmãos jogaram ele no buraco, ele foi vendido para o Egito, ficou na casa de Potifar, na casa de Potifar ele foi para a prisão. Na prisão José passou um período ali, onde Deus foi trabalhando no coração dele. Então é importante a gente entender isso, que são processos que nós vivemos no nosso dia, na nossa vida. Então, a rejeição é uma experiência de ser recusado, excluído e não aceito por pessoas, grupos ou situações. Está aí na tela, aí, ó, pode acompanhar. E essa rejeição ela pode se manifestar de formas diferentes. Vamos colocar aqui, pontuar para a gente. Primeira forma que a rejeição pode ser manifesta. Primeiro, ela pode ser pessoal, quando alguém não é aceito em um relacionamento, amizade ou convívio social. Isso é um problema. Profissional, quando uma proposta, uma ideia ou uma candidatura, alguma coisa é negada. Não é chato quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você chega todo confiante, todo animado lá, e quando você chega lá para fazer a entrevista de emprego, você fala assim, ó, poxa, felizmente, ou a pessoa já, né, hoje em dia, né, eu já passei por algumas entrevistas, você não tem perfil, né, Carlos? É muito complicado quando a gente vai com a expectativa e a gente é frustrado, a gente se sente rejeitado, então, profissionalmente. E também se manifesta de forma emocional, quando os sentimentos ou necessidades não são correspondidos. E aqui há um grande detalhe, irmãos, que a gente precisa pegar aqui. Muitas pessoas se sentem rejeitadas porque elas, às vezes, criam expectativas muito altas nas pessoas. Então, você, de repente, veio para a igreja com uma expectativa, hoje eu vou ouvir uma palavra, uma expectativa, ou eu vou fazer algo para que eu receba um elogio, uma expectativa. E quando a expectativa não é colocada, não é correspondida, perdão, e aí vem a frustração e vem o sentimento de rejeição. Então, com todo carinho, eu gostaria de colocar essa dica para você, esse conselho pastoral, coloque a sua expectativa em Cristo Jesus. Amém? Porque as pessoas são falhas. Eu erro, eu falho. Eu tento acertar, eu tento ser melhor a cada dia. Eu estou tentando me superar todo dia. Mas coloque a sua expectativa em Cristo Jesus. E mesmo se você colocar a expectativa em pessoas, e se as pessoas te frustrarem, não se sinta rejeitado, porque ela também é igual você. Ela erra, ela tem problema, ela passa por situações também, igual a você. Então,
São situações onde se manifesta a rejeição. Então, do ponto de vista psicológico, a rejeição atinge a autoestima, gerando um sentimento de dor, de abandono, de fato. Quem gosta de ser rejeitado, irmãos? Ninguém gosta. Talvez você não tenha problema com isso, você está bem emocionalmente, espiritualmente, mas pode chegar um tempo que você se sinta rejeitado e você precisa de ajuda. Eu conheço pessoas que estão fazendo um tratamento porque se sentiram rejeitadas de tal forma que precisam de ajuda. E isso é importante. Então, mas na perspectiva bíblica, a rejeição é algo que muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram na Bíblia, irmãos. A Bíblia é repleta de pessoas que foram rejeitadas. Vou dar exemplo para vocês. José, um que a gente já está lendo aqui. Ok? Gravou aí, José, a gente está falando sobre José. Mas Davi foi rejeitado, Jeremias foi rejeitado, Elias, o profeta Elias foi rejeitado. E o mais importante de todos os personagens, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele foi o quê? Ele foi aceito, irmãos? Foi o quê? Rejeitado. Foi levado à morte, morte de cruz, pela rejeição. Então nós temos vários exemplos, mas, então na Bíblia temos essa perspectiva de homens que enfrentaram a rejeição, mas que pode ser superada pelo amor e pela aceitação em Cristo Jesus. Então, para resumir, a rejeição é a negação do acolhimento e da aceitação, mas não define o valor de quem sofre a rejeição. Amém, irmãos? A rejeição não pode definir quem você é. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 tópicos, de forma bem breve, para que a gente possa avançar. Em primeiro lugar, pedir a Madu para colocar aí, é que a rejeição não define a sua identidade. Vou repetir. A rejeição não define quem você é em Deus. Amém, irmãos? Isso é importante demais, porque se José desse ouvido aos seus irmãos, ele não ia cumprir os propósitos de Deus, mas, todavia, entretanto, Deus tinha projeto para ele. Deus o abençoou, ele sabia quem ele era em Deus e qual era a missão dele. Então José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. A dor da rejeição, ela é real, não é uma hipocrisia. Na verdade, irmãos, toda a dor, ela é real e ela é compreensível. Seja você está passando por uma doença terrível, ou se você hoje bateu na ponta da porta lá e machucou o seu dedo mindinho. Dói, não dói? A dor, nós precisamos entender que a dor do outro, a dor é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Então a dor, ela é real, a dor da rejeição, ela é uma dor real, mas ela não define quem você é, ela não define quem eu sou. Muitas das vezes eu fui rejeitado, como eu falei com os irmãos, e se eu pegasse essas rejeições, vamos dizer assim, essas palavras negativas, você não pode, você não consegue, sai daqui, você não pertence aqui, a gente não ia avançar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu não estaria aqui hoje, como pastor da igreja, com esse microfone bonito aqui que o teatro me emprestou para usar, não estaria aqui falando com os irmãos. E talvez você estaria ouvindo, pensando assim, é mesmo, pastor, talvez se eu não tivesse ouvido aquela palavra negativa, eu estaria hoje em outro patamar com Deus, naquilo que Deus tem para a minha vida. Então isso precisa ser quebrado hoje, em nome de Jesus, que esse sentimento de rejeição seja eliminado hoje, porque ele não define quem você é. E quem você é? Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus, Deus tem um plano para a sua vida, um projeto para a sua vida, um propósito para a sua vida, mas isso, nós precisamos entender que precisamos primeiro nos curar em Deus, e não perdemos a nossa identidade, como as pessoas têm perdido a sua identidade. Então, o Márcio Meire, nesse livro, ele escreve o seguinte sobre isso: o que te aconteceu não muda o valor que você tem, Deus te vê com os olhos de
propósito. Deus olha para você, Ele sabe o propósito que Ele tem para a sua vida. Talvez o irmão que está do seu lado não consegue e nunca vai conseguir enxergar como Deus enxerga você. Porque nós somos seres humanos, limitados. Mas Deus, Ele conhece o seu coração. E Ele quer trabalhar na sua vida, assim como Ele trabalhou na vida de José. Então, José ele foi rejeitado pelos irmãos. José foi lançado na prisão. E você sabe muito bem que José interpretou lá os sonhos dos carcereiros, do carcereiro e do padeiro. E depois José chegou, sabe para onde? Lá no alto patamar, diante do faraó. Ele foi usado por Deus para abençoar milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Porque ele foi lá, porque o faraó teve um sonho terrível. E José foi o único, porque ele já tinha um propósito de Deus para a vida dele, foi o único que conseguiu interpretar o sonho do faraó. E o sonho, qual era o sonho? 7 anos de abundância. E aí Deus usou José para trabalhar isso. Estoca tudo que tem de comida durante 7 anos, porque depois nós vamos ter 7 anos de escassez, não vai ter comida sobre a terra. Então, esses 7 anos de abundância vão sustentar toda a população mundial durante os 7 anos de escassez. Esse era o propósito de Deus para a vida de José. Amém? Então, José sabia quem era ele em Deus. Então, Salmo 139, 16 vai dizer: todos os nossos dias estão determinados e escritos no livro de Deus antes deles existirem. Então, Deus conhece você na palma da mão dele. Ele sabe todos os seus dias antes mesmo de você ter nascido. E sabe por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é todo poderoso. Amém, irmãos? Isaías 49, 15 vai dizer: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de você. Deus está falando para Israel aqui. Pode uma mãe esquecer do seu filho, que é algo muito difícil, mas pode acontecer, uma rejeição. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu jamais esquecerei de você. Então José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido como escravo. Davi foi rejeitado por Saul. Saul não queria aceitar o reinado de Davi de jeito nenhum. E Saul perseguiu Davi, querendo matar Davi. Rejeição. Mesmo assim, Davi continuou firme no propósito, porque ele sabia que a rejeição não define quem ele é. Eu sou um homem segundo o coração de Deus, apesar, abre aspas, dos meus erros. Eu ainda sou amado de Deus. Deus me ama. O próprio Jesus, como eu falei, foi rejeitado pelo seu povo. Jesus falando assim, né? A gente sempre fala isso. Eu vim para os meus e eles me rejeitaram. Ó, nação de Israel, vocês estão me rejeitando. Vocês estão com a profecia na mão de vocês. Vocês falam que o Messias vai vir, mas o Messias está aqui e está sendo rejeitado. Muitas das vezes nós somos rejeitados na nossa própria casa, né? Dentro da nossa própria família, nós somos rejeitados. Isso é muito ruim, muito chato. Então, que você trabalhe nisso. Isso mostra que até os escolhidos de Deus enfrentaram rejeição. Mas ela não define o nosso futuro, quem nós podemos ser em Deus. O Senhor transforma a nossa rejeição em propósito, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, que você entenda isso. Não deixe de olhar, não deixe que o olhar dos outros roube o valor que você tem para Deus. A rejeição humana não anula a aceitação divina. Amém, irmãos? Vou ler novamente, isso aqui é lindo demais. A rejeição humana não anula a aceitação divina. Deus já te aceitou, irmãos. E se Ele te aceitou, louvado seja o nome do Senhor. Vai no teu propósito. Vai na tua força em Deus. Que Deus vai te abençoar e vai te prosperar naquilo que Ele prometeu para você. Amém? Em segundo lugar,
A escolha do perdão liberta mais do que perdoa, perdão. A escolha do perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Nós vamos lá agora para Gênesis, capítulo 45. Não sei você, mas quando eu leio essa passagem de Gênesis 45, eu choro. Então, se eu chorar aqui hoje, me perdoe. E aí José, só para colocar você dentro do contexto, José está lá, abençoando o povo no propósito que Deus deu para ele, e as pessoas vinham até o Egito para pregar alimento, porque não tinha mais comida. Os 7 anos de abundância acabaram, agora são os 7 anos de escassez, não tem comida no mundo, e as pessoas estão indo aonde agora? No Egito, porque eles estocaram, e ali eles estão dando porções, para que as pessoas não morressem de fome, ok? E aí, a família de Jacó, os irmãos de José, estão no meio dessa população, passando fome, e aí Jacó manda os seus filhos irem até Faraó, até o Egito, para que pudessem pegar o quê? Mantimentos, comida. Nessa história, nessa altura da história, José já é um homem adulto, mas ele ainda tem um sentimento dentro do seu coração de rejeição. Ele foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. Para o pai dele, Jacó, José já estava morto, porque levaram a túnica dele, você lembra no início? Levaram a túnica de José, banhada de sangue de um animal, para falar que José já tinha morrido. Olha só como é que a mente humana projeta as coisas, né? E aí agora, José está lá com aquela roupa, né? Você vê nas séries aí, nas fotos, fotografia, José está lá vestido como governador do Egito. Vocês estão noção do que é isso, irmãos? Abaixo de Faraó era José. José mandava e desmandava em todo o Egito. Ele era o cara do Egito. E aí, imagina a cena, irmãos. Os irmãos de José indo até o Egito buscar mantimentos, comida, porque estavam passando fome. E aí, quando eles chegam lá, eles veem José, mas eles não reconhecem José. Mas José, o que, irmãos? José reconhece os seus irmãos. José olha para eles e percebe que os seus irmãos agora estão diante dos seus olhos. Os seus irmãos agora estão aonde? Eu vou nem perguntar isso aqui para você, mas eu vou perguntar. É pedagógico, Camila, é pedagógico. O que você faria no lugar de José? Quando você visse aqueles seus irmãos que o traíram, que o odiaram, que bateram provavelmente em José, que jogaram José dentro de uma cova, morre aí, desgraçado, vem para cá com túnica, tirando onda, caguetando a gente para o nosso pai. E José agora está diante dessa galera, diante dos seus irmãos. O sentimento humano é o quê, irmãos? Pode falar, irmãos. Vingança. Agora é minha vez, agora é comigo, né? É isso aí, ó, vingança agora tem sabor de mel, né? Agora vocês vão aqui, ó, comer aqui, ó, na minha mão. E aí, eu estou só adiantando a história, você vai ler em casa, em nome de Jesus, essa história linda. No capítulo 45 vai dizer assim, José, ele faz a questão aqui com Benjamim, da bagagem, tem uma história linda aqui antes. Mas no 45 vai dizer assim, a essa altura, José não estava mais aguentando, ele estava querendo se revelar para os seus irmãos, dizer quem ele era, eu sou José. Olha só a história. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou, façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José
disse aos seus irmãos: eu sou José. Imagina? Revelou: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, assustados, amedrontados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. E ele vai dizer no versículo 4: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele, presta atenção, hein? Aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande, o quê? Livramento. Amém, irmãos? Aqui é algo importantíssimo que a gente precisa trabalhar. José poderia se vingar. Talvez eu e você faríamos isso. Mas ele escolheu perdoar. O perdão foi um ato de fé, de libertação pessoal e de maturidade espiritual na vida de José. Eu sei aqui, irmãos, quando a gente fala de perdão na igreja, é um grande paradigma, há um grande, vamos dizer assim, uma grande corrente, porque liberar perdão é algo muito difícil, irmãos. Mas aquele que libera perdão, ele se liberta. E José aqui, ele entendeu o propósito, lembra do ponto 1 que nós falamos? Ele sabia quem ele era em Deus. Então ele sabia que aquela rejeição tinha um propósito ainda maior para a vida dele. E ele vai falar aqui claramente para os seus irmãos. Foi da vontade de Deus. Deus estava cuidando de tudo. Perdoar é decidir não carregar mais o peso da dor que o outro lhe causou. Amém, irmãos? Perdoar é decisão. Assim como amar é uma decisão. Então, perdoar é decidir não carregar mais o peso que o outro lhe causou. É libertador. Não estou falando que é fácil. Amém, irmãos? Estou falando que é libertador, quando nós liberamos o perdão. Por isso que a escolha do perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. E quando o Márcio, contando no livro, ele chega para a própria mãe, ele bate na porta. Ele foi abandonado, se não me engano, com 8 anos de idade, ele já estava com quase 40, ele chega lá, a mãe não reconheceu ele. E ele falou: você sabe quem eu sou? E ela não reconheceu o próprio filho. Ele falou: sou eu, mãe. E ela só reconheceu quando ele mostrou a cicatriz que ele tinha de infância. Olha que situação. E ele falou para ela assim: mãe, eu vou me casar, mas antes de me casar, eu precisava te ver, e eu precisava olhar nos teus olhos, e eu precisava te perdoar. Eu te perdoo por você ter me rejeitado, por você ter me abandonado. É fácil? Não é. E ele conta no livro que isso foi um desafio, mas foi um divisor de águas na vida dele. Que a vida dele começou a fluir, começou a desenrolar, depois que ele liberou o perdão para a mãe. E é lindo isso. E Deus aqui está demonstrando para mim e para você, que José teria o direito de se vingar dos seus irmãos e não perdoá-los. Mas ele decidiu perdoá-los. E a Bíblia diz que ele chorou. E mais à frente nós vamos ler que ele abraçou os seus irmãos. Então não foi um perdão hipócrita. Não foi um perdão de qualquer jeito, foi um perdão sincero. Porque ele sabia quem ele era em Deus. E sabia que tudo que estava acontecendo com ele tinha um propósito maior. Então, perdoar
É algo libertador. Nós precisamos perdoar como Cristo nos perdoou. Então, quando você tiver dúvida sobre perdão, sobre amor, você lembra que Jesus fez isso por você. A Bíblia vai dizer que nós devemos amar uns aos outros, como a nós mesmos, não é isso? Amar a Deus e uns aos outros. A Bíblia vai dizer também que nós devemos perdoar, porque o perdão é libertador. Então, a decisão de perdoar é sua. E quando você perdoa, você para de viver no passado e começa a construir o seu futuro. Amém, irmãos? Vou repetir. Quando você perdoa, você deixa o passado no passado. Interessante que perdoar não é apagar. É igual cicatriz, né? Não sei se você tem aí cicatriz de infância. Eu tenho na canela aqui, uma cicatriz aqui, ó, grandona. Dedo quebrado, cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz que eu lembro até hoje aqui nesse dedo aqui, ó. Jogando bola. E aí o portão, naquela correria, um portão de ferro, eu fui fechar o portão, que eu fechei o portão, veio junto. Eu era criança. Continuei jogando bola. E aí começou a esquentar, começou a doer. E aí quando eu olhei assim, eu estava com um buraco aqui. Aí eu fiquei desesperado. E aí vai para o hospital para levar ponto, aí eu levei ponto, criança. E a dor foi muito grande, mas a dor passou, irmãos. A cicatriz ficou. Talvez você tenha cicatrizes no seu coração. Ou você ainda está alimentando uma dor do passado. Então essa noite é uma noite de libertação dessa dor, para que você fique somente com a cicatriz, mas que você possa agora se libertar, liberando o perdão, para que você possa avançar para o seu futuro, construir um futuro, avançar. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas travadas na sua vida espiritual, espiritualmente travadas, porque não conseguem liberar o perdão. E nós sabemos aqui, na história de José, que a liberação desse perdão aqui foi lindo, foi tão lindo, que ele depois trouxe o seu pai, os seus irmãos, o faraó falou, traz todo mundo para cá, José, traz todo mundo para cá. E daqui, irmãos, saiu o povo de Israel, as 12 tribos, que eles ficaram no Egito. Depois eles foram escravizados, e viveram 400 anos no Egito escravizados. Então, construa o seu futuro a partir de hoje, por meio do perdão. Amém? E para fechar, terceiro ponto, Deus transforma a dor da rejeição em um propósito ainda maior. José viu a mão de Deus mesmo mediante a traição dos seus irmãos, mediante a calúnia da esposa de Potifar, mesmo também a rejeição, né, lá na prisão, em alguns momentos. Então José aqui entende que a mão de Deus estava sobre ele em todos os momentos. Ele não estava sozinho. Ele vai dizer, no trecho que nós lemos, Deus tornou em bem o mal que vocês fizeram para mim. É assim que Deus faz, irmãos. Você, às vezes, recebe algo que você acha que é negativo para você naquele momento, mas entenda, se você está seguro quem você é em Deus, Deus pode transformar aquele mal em bem. Aquela situação ruim, aquela rejeição em algo muito maior para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então Deus, Ele não desperdiça a sua dor. Toda lágrima pode ser regada no solo da fé e gerar frutos de transformação. Deus pode transformar a sua dor em frutos que vão gerar transformação para a sua vida. Amém? Isso é lindo demais. Nós estamos caminhando para o final. Romanos 8, 28 vai dizer todas, não vai dizer algumas, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente parar para analisar esse versículo aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem.
Se são todas as coisas, está incluído aí dor, sofrimento, rejeição. Deus pode transformar isso em um bem maior para a sua vida, para tratar você. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, vai dizer, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, se comparados com a glória eterna que virá. Tudo que nós passamos aqui é leve e momentâneo, em comparação ao peso da glória eterna. Então, para fechar, a sua dor pode ser plataforma do seu ministério, assim como foi para o apóstolo Paulo, como eu falei aqui em alguns domingos anteriores. José foi promovido por Deus de escravo a governador. E você pode ser usado por Deus em meio às suas cicatrizes. Pastor Rafael, mas dói muito. Eu sei que dói, irmãos. Eu sei. Mas trate disso com Deus hoje. Não deixe passar essa oportunidade. Hoje é dia de você ser tratado por Deus, para que você possa prosperar, para que você possa avançar na sua vida. Então José, assim como eu e você, nós podemos ser rejeitados por homens, mas nós já fomos aceitos por Deus. É isso que importa. É isso que vale. Talvez nós estamos invertendo isso aí. Queremos ser aceitos por homens, né, e esquecemos que já somos aceitos por Deus. José passou pelo vale da rejeição, mas escolheu o caminho do perdão. Então, o perdão foi a ponte entre a dor e o destino. José sabia o destino dele, ele não sabia como ia chegar até lá. Deus não foi dando para ele, te dou a planta aqui direitinho. Nós fizemos a planta ali da nossa reforma da cozinha, nós sabemos justamente como vai ficar, né, pastor Leandro? Está projetado ali, ok? Nós sabemos, mas José não sabia qual era o projeto, o plano de Deus para a vida dele ali. Mas ele tinha o quê? Uma palavra, ele tinha uma visão, um sonho. Deus se revelou para ele através de sonho. E Deus construiu uma ponte para José. E isso só foi possível por meio do perdão. Ele não guardou esse sentimento de rejeição. Então, na verdade, ele foi pelo caminho do perdão, pelo caminho do amor. E eu botei uma frase aí no final, coloca aí pra gente, por favor. Quem não perdoa, continua preso à dor. Quem perdoa, abre espaço para Deus agir. Amém, irmãos? Vamos ler juntos ali? Todos juntos? Amém? Que hoje possamos abrir espaço no nosso coração para Deus agir, para que Deus possa tratar o seu coração, tratar a sua vida, para que a partir de hoje, em nome de Jesus, todo sentimento de rejeição seja quebrado e transformado, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então, que nós possamos entender isso. Se você tem carregado até hoje esse peso da rejeição, hoje Deus te convida a entregar essa dor nas mãos dele. Como José, você pode ser restaurado e usar as suas cicatrizes, as suas experiências como testemunho vivo, assim como Jonathan, né, Jonathan? Está sendo um testemunho vivo da glória de Deus. Nós podemos ser testemunhos também através do perdão restaurador em Cristo Jesus. Que seja assim, para a glória de Deus. Então não perca essa série de mensagens. Então hoje nós falamos de superando a rejeição por meio do perdão. Quarta-feira nós teremos a sequência e no domingo também. Então que você esteja presente e que Deus possa te ajudar, te iluminar, para que você continue sendo usado por Deus e continue superando. Supere-se todo dia. É a nossa temática para esse mês. Então que Deus te abençoe e te abençoe poderosamente. E nós vamos orar nesse momento. Gostaria que você fechasse seus olhos. De Jaque para tocar. O louvor já pode subir. Nós já estamos caminhando para o final. Talvez você
não tenha dificuldade com a rejeição. Amém por isso, que bom. Mas talvez você, nessa noite, entrou aqui, e aqui dentro você foi rejeitado, se sentiu rejeitado. E se você se sentiu rejeitado, eu quero pedir perdão já em nome da igreja. Como pastor da igreja, eu quero que você se sinta à vontade em nosso meio. Que você se sinta amado em nosso meio. E se você está carregando um peso da rejeição, do passado, que hoje, em nome de Jesus, que esse peso seja retirado dos seus ombros e jogado nos ombros de Cristo Jesus, porque Ele já levou na cruz do Calvário todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por essa noite. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, ser abraçado por Ti, Senhor. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. O Senhor sabe dos traumas do passado, das cicatrizes, da dor que muitos carregam, Pai. Mas como aprendemos aqui nessa noite, através da história de José, Pai, que escolheu o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho da restauração, ao invés do caminho da vingança, da mágoa, da dor. Que assim seja também na nossa vida, Pai. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos enxergar além de nós mesmos, Pai. Que possamos, Pai, ter a humildade de reconhecer que sozinhos nós não conseguimos avançar, Pai. Que nós precisamos do poder, da ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, para que possamos superar a rejeição, Pai. E se há alguém aqui, Senhor, que precisa pedir perdão, ajuda, Senhor, para que possamos tomar a iniciativa, por mais difícil que seja, Pai, que possamos dar o primeiro passo, Senhor, e nos libertar de uma vez por todas da mágoa e da dor do passado, Senhor. Nós queremos declarar essa noite, Pai, que em nome de Jesus, no sangue precioso de Jesus, na cruz do Calvário, que foi derramado em favor da sua igreja, nós queremos declarar que toda maldição, que toda rejeição, que todo sentimento de rejeição, que toda falta de perdão seja quebrado em nome de Jesus, para que possamos viver uma vida leve, feliz, em meio à tribulação, sim, mas leve e feliz, porque nós temos o Senhor. Então nesta noite nós queremos, Pai, Te adorar, porque só o Senhor pode restaurar vidas, só o Senhor pode restaurar e trabalhar no nosso coração, um coração humano que é tão difícil, Pai, um coração humano que muitas das vezes não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer, não quer chorar, mas nessa noite nós queremos nos derramar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como filhos do Senhor, como nós lemos aqui e aprendemos, a rejeição não define quem nós somos filhos de Deus, aceitos por Deus, e isso faz toda a diferença, Pai. Abra o nosso coração para que possamos entender essa verdade, Senhor, e que possamos mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa vida a partir de hoje, que a partir de hoje haja uma nova construção de futuro, Senhor, para que possamos testemunhar da Tua glória neste lugar. Assim nós oramos e louvamos o Teu nome, certos que o Senhor vai responder, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.